Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nós hoje, pessoal, vamos falar sobre a origem das sociedades secretas, né? Nós vamos fazer um react do Daniel Lopes, que ele teve lá no Inteligência Limitada, falando da origem, né? Da onde começou as sociedades secretas. Talvez esteja equivocado em alguns pontos, porque como é algo muito obscuro, né? A gente não tem evidências claras de onde se começou elas, né? E já te peço logo de cara, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixe seu like aí, compartilhe esse canal com o máximo de pessoas possíveis, né? E espero que todo o conteúdo dito aqui te enriqueça, abra tua mente sobre aquilo que ainda está por vir, né? Tudo isso, pessoal, é sempre planejado por uma liderança global de um grupo seleto de pessoas, né, pessoal? A gente tem aí uma linhagem, a gente está vindo de um livro, de uma leitura, você que está acompanhando no canal aí, sobre como as sociedades secretas, né, e os sangue azuis, né, eles desejam ter um governo mundial e uma elite, né? A gente vê isso até mesmo no nosso país, como está acontecendo, um grupo seleto de pessoas querem ditar as regras, né, do que é certo, o que não é certo ser feito, né? Tudo sempre focando no bem-estar desse grupo seleto de pessoas. Tá bom, pessoal? Acompanhe comigo aí, espero que você goste, tá bom? Vamos lá. Por que existem sociedades secretas? Porque elas podem ser perseguidas? Porque se a gente souber a verdade, ela não pode se expor? Como que é? É exatamente isso. Você pensa assim, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país recheado de sociedades secretas, até nas universidades, né? É mesmo? Todas as universidades têm as suas sociedades secretas. Acho que a mais famosa é da Universidade de Yale, né? Que é a Skull and Bones, né? Que é famosa aí. Pô, essa é famosa de gente... Só graúdo, peixe graúdo ali. Vários presidentes americanos foram Bonesmen, como eles chamam, né? Da Skull and Bones. Teve uma época, inclusive, que os dois que estavam concorrendo eram da Skull and Bones, que era o Bush e o John Kerry. É mesmo? Naquela época os dois eram da Skull and Bones, né? Então, nos Estados Unidos, se você pensar, né, nisso da colonização americana... Deixa eu só dar um adentro sobre o que ele está dizendo aqui, pessoal. A sociedade secreta, chamada Skull and Bones, ela foi fundada em 1832, tá, por um homem chamado William Hudson, né? Lá na Universidade de Yale, tá, pessoal? E esse William, pessoal, ele se inspirou sociedades secretas europeias, pessoal, numa viagem, alguma das viagens que ele fez para a Alemanha, né? E lá ele vendo aquela elite alemã centralizadas, né? E ele se inspirou nessas sociedades secretas e começou a movimentar, né? A traçar uma ideia com seu parceiro Afonso Taufi. E esse Afonso, pessoal, ele mais tarde, depois de alguns anos, ele se torna secretário de guerra, né, do seu filho, que foi o 27º presidente dos Estados Unidos, né, chamado William Roberts, também foi membro também da Skull and Bones, pessoal, tá bom? E é muito importante a gente se atentar de como durante todo o período da história dos presidentes americanos e também de generais, pessoas importantes dentro quase desse império, né, império americano, boa parte deles, pessoal, foram membros da Skull and Bones, né? Tá bom, vamos dar sequência no vídeo aí. Tinha muito cristão ali, o cristianismo era hegemônico, era padrão, né? Então um cara que era mais esotérico, ele era perseguido, ele era coibido, né? Teve aquela história das bruxas de Salem, que é famosa também, né? Então muitas vezes os caras, para eles continuarem conseguindo conversar e cultivar ali os seus ensinamentos, tinha que ser na moita, né? Por causa da perseguição. O que aconteceu nas bruxas de Salem foi uma perseguição de acusação de bruxaria. Bruxaria, Mas assim, na colonização americana, eles já tinham vivido isso muito na Inglaterra. Pessoal, antes da sequência aqui, eu vou falar só mais uma coisa sobre os Skull and Bones, pessoal. Os Skull and Bones, além de eles serem eleitos vários presidentes durante a história, né, americana, tem o George W. Bush, né, o pai, ele também foi membro da Skull and Bones, né? E ele tinha até um apelido muito interessante. Olha como o apelido interessante, até mesmo olhando para a Bíblia, né, pessoal? Ele tinha um apelido de Magog, né? É Magog ou Gog? Exatamente, Magog, pessoal. E a gente vê lá na Bíblia, né, como terrível Gog, né, esses dois impérios, né, esses dois reis, Gog, rei de Magog, foram
foram perversos nas escrituras, né? Não é só se adentro pra gente continuar aqui no vídeo aqui, tá bom? Tem muitas coisas sobre os esculhambones, pessoal, mas a gente pode deixar isso por uma outra oportunidade de eu esclarecer para vocês, tá bom? Porque na Inglaterra, depois que teve a igreja anglicana foi estabelecida com Henrique VIII, aí eles romperam, houve um rompimento com a igreja católica. Então o anglicano começava a perseguir o católico. Aí depois um católico chegar ao poder, perseguir os anglicanos. Aí depois o outro presbiteriano lá, o Cromwell, chega ao poder, persegue tanto os católicos quanto os anglicanos. Aí sempre tinha perseguição religiosa. Então os cristãos já chegaram a ser secretos, ter que se reunir secretamente. Então, aí às vezes o católico tá no poder. Até hoje, né? Ficava mais escondido. Mas, independente de quem estava no poder, o cara que era... Só assim, eu sou secretário de missões, tá, da convenção. São duas coisas completamente distintas, tá, pessoal? As pessoas, os cristãos que agem em secreto, né, por causa da fé cristã, por medo de repente, pela questão da morte e por causa das leis, né, de cada país, que nem países que têm maioria islâmica, geralmente, se é muito difícil ser cristão nesses países, né, e assim, não que eles almejam fazer as coisas dentro da obscuridade, se escondendo da luz, né, mas é necessário eles se manterem escondidos para que o reino de Deus ainda continue vivo, né? A gente via isso na China há algum tempo atrás, né? Os cristãos eram obrigados a fazer suas reuniões completamente sigilosas, né? Até mesmo disfarçados de outro tipo de reunião, mas na verdade eles estavam ali adorando, né, ao Criador, né? Adorando a Jesus, né? São realidades completamente diferentes. Uma porque a sociedade geralmente estão ligados a muita obscuridade, a juramentos, né? A graus de juramentos, né, de fases, né, e geralmente são uma parte elite do mundo e eles se escondem para que as pessoas não saibam da verdade, ao contrário do cristianismo, né? Se fosse possível, faria com que o máximo de pessoas pudessem saber da verdade. Cenário de cristianismo hegemônico, o ocultista, o esotérico sempre estava sendo perseguido, né? Então esses caras sempre ficavam ali mais voando abaixo do radar por causa dessa perseguição, principalmente depois que a Igreja Católica decidiu acabar com os templários, né? Aí os templários falaram, opa, acho que pra gente continuar operando vai ter que ser... Foi uma decisão econômica também? Também foi uma decisão econômica porque os caras praticamente inventaram o papel moeda e o cheque, né? O cheque, né? O cheque. Eu tomo esse papel lá, você vai sacar... Então aí de repente o dinheiro da Europa toda tava na mão deles, né? Aí a igreja, eu imagino que tenha pensado, olha, esses caras estão poderosos demais, né? É melhor cortar o mal pela raiz. Aí o Papa junto com o rei da França deram o bote ali nos templários, né? O mais famoso era o Jacques de Molay, que depois deu origem à Ordem de Molay, né? Que é uma ordem paramaçônica ali, a maçonaria para adolescente, né? Sim. Porque o maçom só pode entrar com 18 anos, de Molay dá para entrar antes, né? Tem outros também, o Lawton, né? Até o escotismo, né? Os escoteiros, o fundador era maçom também, tem uma pegada. Tem essa pegada meio maçônica. Então, assim, até inclusive, muitas das coisas da nossa cultura cotidiana vem das sociedades secretas, né? Aperto de mão, dar um tapinha nas costas. O aperto de mão? Não um aperto de mão padrão, mas eles se identificam por sinais e toques, né? É um aperto de mão diferente? É um aperto de mão diferente, sim. Vou contar aqui uma história bem interessante. Eu tenho um professor de seminário que ele contou uma história muito interessante dele, uma vez que a esposa dele estava numa situação no hospital, né? Que precisava de uma certa atenção com urgência, né? E ele era um cara muito, assim, muito inteligente, muito observador, né? E ele observou que no anel desse médico, né, cirurgião, tinha ali um grau elevado, né, da maçonaria, provavelmente seria o grã-mestre do 30 para cima, né? E ele chegou assim, né, de uma forma bem discreta, né, e perguntou para ele assim, né, qual o grau da escada de Jacó que você já estava, né? Você já está. Que para os maçons, né, cada nível, né, é considerado um grau ali, né? E ele respondeu que era o grau 32, né? Provavelmente um grão-mestre, né? Assim, pessoal, existe sempre muita obscuridade dentro dessas sociedades secretas, né? A maçonaria, a Rosa Cruz, os culhambones, né? Aqui a gente acabou de ler agora há pouco no livro também, os cabeças negras, né?
que é ali na parte ali do Egito, né? E sempre, né, pessoal, muito cuidado, né, com esses estudos, né, principalmente focando sempre na Bíblia, porque provavelmente no final disso tudo vai levar, a gente já sabe para onde, né? Tem vários tipos, cada grau tem um aperto de mão, né? Ah, é? É, o cara, você consegue identificar ali mais ou menos qual é o nível do... Se ele te deu um aperto de mão que você não identificou, é porque ele tá no nível acima do teu, né? Entendi. Se é abaixo, você sabe quem é, Tinha né? o lance dos 3 pontinhos na assinatura Tem também. dos 3 pontinhos, que às vezes o cara bota só pra ver se calhar de ser um juiz que também é, né? Aí ajuda. Entendi. Eu conheci advogados que faziam isso, né? É mesmo? Eu falava, pô, você é maçom? Ele, não, eu falei, por que você bota os 3 Meu pai pontinhos? fazia isso. Ah, só vai que me ajuda lá, né? Colocava 3 pontinhos e Pô, falava não assim, brinco com essas paradas, mal não. não é, né? Brinco com isso, não. Se depois o cara te fizer um questionáriozinho ali, né? Um entelhamento, como eles chamam, né? Te fizer umas perguntas e você não responder, vai queimar teu filme, né? Outra coisa, eu entendo o motivo de ter sociedade secreta no passado, porque havia muita perseguição. Mas nos dias de hoje, onde há uma liberdade um pouco maior, você ainda acha que há necessidade de ter sociedade secreta? Há necessidade, sim, porque se a gente for ver, a CIA é uma sociedade secreta, né? Entendi. É um grupo que a gente sabe que existe, mas os seus planos e objetivos são sigilosos. Porque tem que ser, é questão de segurança nacional, né? Inclusive, com esse comentário que eu fiz, a gente até abre um pouco o leque do que é uma sociedade secreta, né? É verdade. Sendo assim, né? Uma sociedade secreta nos 2 níveis, né? A existência é secreta e os objetivos também são secretos porque ninguém sabe, né? Então tem sociedade que a gente sabe que existe, mas o objetivo é secreto. Tem sociedades com fins políticos, econômicos e religiosos. Religiosa, exatamente. E às vezes se mistura, né? Aí tem a Maçonaria, por exemplo, militares também, militares né? também. Inteligência, como a gente está falando. Existe uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o universo da inteligência, né? Desde a história do 007, né? A história do James Bond, ela vem do Alexander Fleming, né? O Fleming... O autor. Acho que é Alexander Fleming, porque tem 2 Fleming. Um Fleming é o do 007 e o outro é o que descobriu a penicilina. Então, se eu tiver errado, você me perdoe, tá? O criador do 007. Agora eu qual dos 2 Fleming, né? Esse cara era da inteligência da Marinha da Inglaterra, né? A Marinha Real do Reino Unido. Pô. E ele era um grande pesquisador desse universo aí da inteligência. Ele descobriu que um dos primeiros espiões, assim, do Reino da Inglaterra, na época ainda da Elizabeth I, filha do Henrique VIII, era um cara chamado John Dee. E o John Dee, não é só a letra D, não, é D-E-E. John Dee, D-E-E. Esse cara, ele, ao mesmo tempo que ele era o espião da rainha da Inglaterra, e ele espionava, ele viajava pela Europa como um diplomata, mas espionando e mandava as cartas para ela com as informações sigilosas, em vez dele assinar John Dee, porque ele ia estragar o seu disfarce, ele assinava 007. Era o código dele. Isso a gente tá falando uma Inglaterra antiga, né? E aí, por isso, o Fleming decidiu colocar 007 no James Bond. Ian Fleming. Alexander Fleming é o da penicilina, que é uma revolução também, né? Sem penicilina, eu mesmo com a sinusite tava roubado, né? Foi meio que por acaso também, né? Que o cara descobriu ele esqueceu lá um negócio, aí falou, as bactérias não vieram até aqui, por causa da penicilina. Aí, eu acho que isso aqui mata bactéria. Olha só, cara. Foi uma revolução total, né? Até pra longevidade humana. Então, assim, tem uma consonância ali, uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o serviço de inteligência, né? A gente pode ver isso também, como a gente falou, a CIA, né? A CIA, ela surge como? Antes da CIA tinha uma organização chamada OSI, e essa organização evolui para a CIA, mas essa... OSI? O Escritório de Investigação, um negócio assim, é uma sigla, OSI. E aí, dentro da Universidade de Yale, dentro da Sociedade Secreta Skull and Bones, eles criaram a CIA. A CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta, para esconder segredos também, né? Tem um filme que trata dessa história. Filme não é a verdade tal e qual, né? Mas é baseado em fatos reais, né? É um filme interessante chamado Bom Pastor. Esse filme tá difícil pra caramba de achar. Bom demais, Bom a criação Pastor. da CIA, é verdade, cara. Tá difícil, eu não encontrei nenhum streaming, assim, pelo menos dos mais famosos, né? O filme é dirigido pelo Robert De Niro, então já tem um diferencial aí.
Angelina Jolie novinha. Pô. Matt Damon também, garotão. Matt Damon é o protagonista, né? Então o filme, se você quiser saber um pouquinho, mostra um pouco do rito de iniciação. Eu não sei se é fiel à realidade, mas no rito de iniciação ele teve que se maquiar, ele teve que lutar com os caras numa lama lá, urinaram nele, tem umas coisas meio grotescas ali mesmo? Na iniciação. E foi ali que eles conceberam a ideia da CIA, né? A gente vê muito isso, que em sociedades secretas tem o segredo, tem um mistério, tem um rito de iniciação que o cara promete manter o segredo. Exato. Não sei se você já foi, Daniel, lá rito de passagem. Em Portugal, no local. Putz, eu vou ver se depois você acha aí, não sei. Pô, nunca fui a Portugal, cara. Já fui a Espanha, Portugal um local que é todo criado em cima de rito de iniciação e de passagem. Entendi. Com camadas, com... Cara, entendi. Muito interessante. É a sequência certinha ali do... De o cara vem de cima, ele vai até a profundeza pra depois emergir em outro lugar. Castelo, uma igreja, alguma coisa assim? É, tipo de um castelo, mas tem todo um jardim preparado. Ele vai... as etapas dele é como se fosse todo um rito de passagem da maçonaria. Entendi. Baseado nisso. Então, por que eu perguntei se é castelo ou igreja? Porque, originalmente, o maçom é o construtor, né? Eles são os construtores. Inclusive, em português, a gente fala maçom, a palavra já remete à sociedade secreta. Mas em inglês, quando você fala mason ou stone mason, você está falando do cara que é pedreiro. Você está falando do construtor, entendeu? Uma palavra padrão. Inclusive, tem um filme do Robin Hood, eu não me lembro qual foi... Eu acho que é com o Russell Crowe fazendo o papel do Robin Hood. Tá. Nesse filme, no final do filme, ele fala assim... E a gente sabe que é a história do cara que, teoricamente, rouba do rico para dar pobre, Achei aqui, viu, Daniel? No Palácio Histórico de Quinta da Regaleira tem o Poço Iniciático que se projeta 27 metros para dentro da terra. E aí tem é tudo simbólico. Eles deviam fazer iniciações ali, né? Com certeza, com certeza. Então. E é uma torre invertida, né? Com símbolos da maçonaria. Entendi. É aquele negócio de você ir até o... Sim, mergulhar. Tem a ver com o rito de Abramelin também. De você descobrir enfrentar os seus medos, né? Descobrir o seu anjo da guarda. Vê se acha a foto, coloca aí... Poço Iniciático, Quinta da Regaleira, uma foto de cima, assim, que mostra todos os degraus, assim, né? Sim. Então, nesse filme do Robin Hood, no final do filme ele fala, eu lembro em inglês, ele fala, my father was a stone mason, né? Aí ele tá falando, meu pai era um pedreiro. Mas, na verdade, aquilo ali já é meio um código, né? Será? Claro, pô. Ele tá falando meio que meu pai era maçom. Então, o que ele tá querendo dizer? Eu sou de um grupo que se rebela contra a tirania dos reis. Contra a ordem. E a gente sabe que, em certos sentidos, as sociedades secretas tinham esse propósito, né? Às vezes, uma sociedade secreta ela precisa existir quando um governo vira tirânico e o cara precisa montar um jeito de tentar resolver aquilo. Tem que ser na moita, né? Verdade. É igual a Inconfidência Mineira, né? Pra quem conhece a história. Né? Olha lá. Interessante pra caramba, hein? Vai descendo e vai tendo as etapas, né? E vai ficando mais úmido. Aí lá embaixo tem vários corredores iluminados por tochas, quer dizer, hoje em dia é luz artificial, né? Você chegou a descer ali? Fui tudo lá. Aí tem todo um significado. Os caras trouxeram um monte de concha e coisas do mar. Entendi. Cara, é muito louco isso daí. Interessante. Tava tentando ver o número de andares que tem ali. São 27... Cadê? 27 metros, mais os andares eu não lembro. Mas tem muita coisa assim... Número de degraus, número de... tudo essa janelinha preciso. É tudo preciso, tudo uma simbologia. A numerologia parece ser importantíssima para ali, eles, né? Não só porque os caras eram engenheiros e arquitetos, né? Então o número, né? Os cálculos têm que ser precisos, mas a parte mística do número também, que vem desde o Pitágoras, né? Aí você vê também, por exemplo, filmes como O Código da Vinci, que trata muito também de sociedade secreta da Igreja Católica. Trata do Opus Dei, né? Tem o Silas, que é aquele albino, né? A Opus Dei... Que é o Paul Bettany, que é o ator, né? Que é o Visão, que fez o Visão na Marvel, né? Qual é o significado de ter uma sociedade secreta dentro da Igreja Católica? Ela é oficial ou é offside? Assim, uma coisa então, a Opus Dei, eu tenho entendimento que ela é um negócio mais clandestino, não clandestino, mas escondido, né? Sei. Eu sei que eles começam com reuniões culturais. O cara vai para um lugar, um centro cultural, estudar literatura, história medieval. Daqui a pouco ele é convidado, né, para entrar para o Opus Dei. Tem vários critérios que eles usam ali, não só de inteligência, mas de
visual do cara, tipologia física, né? E eu acho que, no caso da Opus Dei, pelo pouco que eu conheço, é criar uma elite católica para estar em posições de poder para garantir a manutenção da existência da igreja, para a proteção dos interesses da igreja. Falam também de áreas secretas lá no Vaticano. Também. Falar, né? Tem vários palácios que ninguém entra. Que a gente nem faz subsolo muito... Né? A cidade de Roma já, livros, né? Sim, a Biblioteca do Vaticano. Aí entra o... Então, pessoal, bom, vamos parar finalizar por aqui. Falando sobre um pouco da Opus Dei, né? O José Maria, quando ele fundou a Opus Dei, ali por volta de 1900, o que ele queria? Ele queria uma elite que protegesse a fé católica, né? É que nem eu falei agora do início, né? A gente não pode confundir, né, pessoas que querem proteger aquilo que envolve o cristianismo, né, para que ele não se perca, né, não se perca a sua essência, né, diferente de sociedades secretas que vão contra o cristianismo, né, que nem o cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, eles andam na contramão dessas sociedades secretas como a maçonaria, Rosa Cruz, esculhambones, né, porque eles, na verdade, eles servem a outros deuses, né? Ao politeísmo, né? A gente vê no livro de Albert Pike, lá Morais e Dogmas, no final, né? Se você já ouviu falar algum trecho desse livro, no final ele finaliza esse livro de uma forma muito tenebrosa, dizendo para quem eles devotam sua adoração, né? E eu espero que tenha enriquecido seu conhecimento, espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, né, tivesse mais uma vez, compartilhe aí com seus amigos, né? Salve aí e curta, né? Compartilhe aí, comenta aquilo que você achou aí embaixo também, e estamos juntos aí, até o próximo vídeo. Tchau!